Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, amigo assinante do canal 14 da NET, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Como sempre, todas as semanas a gente está aqui para trazer assuntos inerentes à cidade de Anápolis, as coisas do nosso dia a dia, né? As pessoas que você encontra nas ruas aí, né? E pode trocar ideia com elas. Então, a intenção nossa, né, é passar isso aí, passar o que pensam as pessoas aqui da cidade de Anápolis, as capacitações que elas têm. E para isso, mais um convidado, a gente tem hoje aqui, vamos falar do tema segurança, mas o Joseval vai apresentar o nosso convidado, mais especificamente segurança em que área ou em todas as áreas, Joseval. Mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Alto Astral no 14. Você, é claro que é dono do programa também. Guilherme Verano, assinantes do 14, mais uma vez juntos aqui para abordarmos um tema interessante. A segurança, de uma maneira geral, a gente já tem visto aí no rádio, na TV, nos jornais, ou talvez mais a insegurança, né, Guilherme Verano? Mas o momento nosso aqui hoje é de falarmos de segurança no trabalho e tentarmos valorizar um profissional que está no mercado de trabalho já há algum tempo, que vem realizando um grande trabalho no mercado de trabalho e às vezes não é reconhecido, que é o técnico de segurança do trabalho. E para a gente bater um papo sobre essa profissão, sobre a atuação desse profissional, como que está acontecendo isso nas empresas, a gente convidou meu amigo Sander para bater um papo aqui com você, assinante do 14. Seja bem-vindo ao nosso programa, Sander. Obrigado, Joseval. Obrigado, Guilherme. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês e trazer um pouquinho mais sobre a cultura de segurança ocupacional para todos que estão aí nos assistindo. Sander, nós vamos começar falando da profissão que você escolheu para você, o técnico de segurança do trabalho. Eu já trabalho há algum tempo em empresas e trabalhei já na área de RH, de departamento de pessoal, e eu lembro que lá pelos idos da década de 80, existia pouquíssimos técnicos de segurança do trabalho. Tanto é que um técnico de segurança do trabalho, ele dividia o seu tempo em 1, 2, 3, algumas empresas, porque não existia esse profissional. Então eu queria iniciar perguntando para você, esse profissional hoje no mercado já tem num volume maior, e qual que é a função de vocês dentro das empresas? Certo. Nós estamos amparados, né, por uma legislação, que é as famosas NRs, normas regulamentadoras, e dentro da NR tem a NR4, onde fala sobre a composição do SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho. E dentro desse SESMIT é composto uma equipe multidisciplinar, composta pelo técnico de segurança, pelo engenheiro de segurança, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar de enfermagem. Então, antigamente, né, quando só tinha lá, época anos 40, quando surgiu mais forte o movimento de segurança do trabalho, surgiu com a CIPA. E, posteriormente, entrou o SESMIT. Então, hoje, em vista do que era antes, né, hoje nós temos muitos profissionais do SESMIT atuando aí em diversas áreas. Tanto técnico quanto engenheiros do trabalho, quanto enfermeiros, esses profissionais hoje já não é problema no mercado, não, né? Não é problema de jeito nenhum. Então, nós temos, na verdade, conforme a legislação, um dimensionamento. Por que a empresa A tem o técnico, a empresa B não tem? Então, nós seguimos uma legislação. Os empresários seguem a legislação, né? Que é o quê? Conforme o grau de risco, que vai de 1, 2, 3, 4, e quantidade de trabalhadores. Então, de acordo com o grau de risco e quantidade de trabalhadores, ele tem que compor o SESMIT ou não dentro da empresa. Tá? E esse grau de risco ele já é vinculado ao CNAE, ao CNPJ, né? Cadastro Nacional de Atividade Econômica. Então, na hora que ele coloca lá qual que é o CNAE dele, qual que é a atividade econômica dele, já vai sair qual que é o grau de risco. 1, 2, 3, 4. E aí, com isso, ele olha na legislação NR4, vê a quantidade de trabalhador que ele está naquele momento e ele vê a obrigação ou não
de compor os profissionais do SESMIT dentro da empresa. Uma curiosidade aqui, José Val, porque ele estava falando em relação aos anos 40, né? Início da consolidação das leis do trabalho, com Getúlio Vargas, né? Aquela coisa toda. A evolução, e muitas vezes a gente vê leis trabalhistas daquela época atreladas àquela época, mas em relação à sua área específica, vem evoluindo com o tempo? Ela vem se integrando a uma nova realidade? Porque a gente sabe que, é claro, evidentemente, é um mundo que não existe mais, né? Dos anos 40. Não. A legislação de segurança do trabalho, ela é muito dinâmica, muito. Há 17 anos atrás, quando eu entrei na profissão, nós tínhamos só 28 normas. Hoje nós temos 36 normas e essas normas são atualizadas, apesar de que tem algumas que a gente luta bastante para o Congresso fazer alteração, a gente não está no patamar que a gente deseja, mas existe sim uma dinâmica muito grande e ela vem evoluindo de acordo com os tempos. Né? Um exemplo tão clássico que a gente tem que é a NR35, que fala só sobre trabalho em altura. A gente não tinha nada até o momento, né? Poucos anos atrás. A gente só tinha a NR18 que falava sobre trabalho em altura. Agora não, agora temos a NR35 que fala o quê? Todo trabalho acima de 2 metros, onde haja risco de queda, o trabalhador tem que estar usando dispositivos de segurança. Então deu... Eu, José Val, então quase sempre que usar o dispositivo de segurança. Quase. Você subir num degrauzinho aí, já tem que pôr cinto de segurança. Ô Sander, só para exemplificar aqui para o nosso assinante do 14, quando você fala, depende do grau de risco e depende da quantidade de funcionários. Porque a gente vê que tem empresas que tem o técnico de segurança do trabalho e não tem o SESMIT. Ou ao contrário, tem um SESMIT e não tem o técnico de segurança do trabalho. Tem empresas que não tem o técnico nem o SESMIT, mas tem a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA. E tem empresa que não tem nada disso. É claro que a pequena empresa, a microempresa, não tem essa exigência. Mas só para entender, a partir de quantos colaboradores tem que se ter a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes? Certo. Então, essa questão de segurança do trabalho, gente, ela vai hoje muito mais além das NRs também. Vai conforme a nossa CLT, né? Então, o que o empregador, na hora que ele vai admitir um trabalhador, ele tem toda uma obrigação com a segurança. Que seja um que ele contrate, 2, 3, ele tem que zelar pela segurança daquele trabalhador. Aí, às vezes, como você bem comentou, não há necessidade de compor o SESMIT. Às vezes depende do número de funcionários. Não tem obrigação de compor o SESMIT, mas zelar pela segurança, ele tem que ter. Né? E já na questão da CIPA, a CIPA também entra na NR5. Né? Por que uma empresa tem a CIPA e a outra não tem? Gente, CIPA, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, atua interno dentro da empresa com o objetivo principal de minimizar e evitar acidentes de trabalho. Empresas têm a CIPA e outras não. Tem uma tabelinha também lá na NR5 que determina quantidade de trabalhador, quantidade de membros da CIPA. E quando a empresa não tem a obrigatoriedade de fazer o processo de eleição da CIPA e tudo mais, ela tem que indicar uma pessoa para ser atuante como cipeiro ou cipista, né, dentro da empresa. Então, ou realiza a eleição, se cair lá, por exemplo, a partir de 20 trabalhadores, tem que olhar na tabela, estou citando um exemplo de uma empresa, ela tem 20 trabalhadores, então ela tem que fazer uma eleição para eleger 2 pessoas, um efetivo e um suplente do lado dos empregados. Para zelar e olhar pela saúde do trabalhador. Zelar e olhar pela saúde do trabalhador. Entendeu? Então, se ela não tiver essa obrigatoriedade de fazer, a CIPA ela tem que indicar um. E esse passa por um treinamento junto com os profissionais do SESMIT, tá? Para depois ele ir atuar na área de segurança dentro da empresa, zelar pela saúde e segurança dos trabalhadores. Qual que é a função do técnico de segurança do trabalho dentro da empresa? O que você faz dentro da empresa no dia a dia, Sander? Certo. A nossa missão, chamo de missão porque a gente tem que ter muito amor com o próximo. Primeira coisa, quando eu saio de casa, eu estou bem concentrado e centrado de que eu estou cuidando de vidas. Né? A minha meta principal é zelar de vidas. Zelar de vidas através de quê? Através das ferramentas de gestão de segurança do trabalho,
que hoje a gente tem. Além das normas, nós temos também medidas administrativas que visam preservar a saúde e integridade física dos trabalhadores, né? Então, hoje a gente trabalha com uma dinâmica diferente. O técnico de segurança tem que trabalhar com uma dinâmica diferente. Antigamente, né, era assim, né? Coloca o equipamento, o técnico de segurança está vindo. Coloca o equipamento, o pessoal da CIPA está vindo. Hoje não, hoje a gente trabalha com uma dinâmica diferente. Mostrar para aquele trabalhador que ele é muito importante, tanto para ele, como para a empresa, como para o país. Tá? E com isso, fazendo essa conscientização, fica muito mais suave, né, o nosso trabalho. Apesar de que a gente encontra ainda algumas resistências. É isso que eu até te perguntar. O brasileiro, pela formação que a gente conhece, é geralmente relaxado em relação à própria segurança. Porque a gente vê no dia a dia, no trânsito, não gosta de usar cinto, usa o celular, aquela coisa toda que a gente conhece. De acordo com as últimas pesquisas que a gente tem, infelizmente, quanto mais baixo o grau de instrução do trabalhador, menos conhecimento ele tem sobre a segurança do trabalho e a possibilidade dele ser acometido em um acidente ou numa doença é maior. Então, aquele trabalhador que tem um conhecimento um pouco maior sobre a área de segurança do trabalho, sobre a importância dos equipamentos, ele segue a legislação, atende à segurança do trabalho, mas porque ele sabe que se um possível acidente gera diversos tipos de dano. E o principal dano é para o trabalhador. Então, a gente tem essa questão. Dentro do que o Verano falou aí, de nós, de uma maneira geral, sermos relapsos em algumas situações, eu queria abordar de duas formas. Os empresários hoje, você está aí na área atuando, eles também já têm mais consciência e estão promovendo realmente a segurança do trabalhador. Porque as pessoas às vezes abrem as empresas, contratam as pessoas e a legislação diz assim, tem que fazer exame admissional, tem que fazer exame periódico, tem que fazer exame demissional. O empresário fala, não, deixa isso para lá, vou gastar com isso para quê? Se o fiscal vier aqui eu faço, se não vier eu não faço. Tem que ter EPIs, equipamentos de proteção individual para o trabalhador. Não, eu não vou comprar isso não. Então eu queria, pelo que você percebe, a conscientização do empresariado hoje é maior do que no passado, os empresários têm investido nisso? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, do lado dos trabalhadores, aí eu quero já tá te questionando da mesma forma. Os trabalhadores já têm consciência que ele tem que fazer, por exemplo, os exames periódicos mesmo? Ele tem consciência que ele tem que usar o EPI? Porque do lado de cá, como empregador, às vezes a gente vê que a gente investe em EPI e chega nos local de trabalho... Tá lá limpinho, novinho, né? Tá limpinho, novinho, você fala pro cara usar, diverte e tal, e ainda tem uma resistência. Então eu queria que você fizesse a abordagem da conscientização do lado do empresariado e também do lado dos empregados. Tá, então nós temos hoje, que eu vejo muito, nós temos as duas situações. Nós temos empresários surgindo hoje que eu falo, 2, 3 anos, gente, que começam de trás para frente, né? Começa a trabalhar e depois ele liga para o contador, ele liga para a assessoria de segurança do trabalho. Isso acontece muito no futebol. O futebol acontece muito. Vamos gastar primeiro, depois a gente vai ver como que paga essa conta, né? E também temos, eu tô até assessorando essa empresa, que são 2 jovens empresários, que começaram do ponto certo, né? Que é o ponto correto. Sander, vem cá. O que é que minha empresa precisa na área de segurança do trabalho? Então, nós ainda temos poucos. Eu falo que são poucos empresários que começam de forma errônea, tá? Mas a sua grande maioria hoje já começa, sim, de forma correta. Encaminhando o colaborador para os exames ocupacionais, entregando os equipamentos de forma correta, seguindo o que está no programa de segurança do trabalho, né? E nós temos, sim, essa questão do trabalhador, né? Eu falo sempre, um equipamento de proteção, gente, é caro. É caro. Porque um calçado de segurança, um protetor auricular, né? Sandra, que isso? Um protetor auricular hoje está em torno de R$2. Mas são quantos trabalhadores lá dentro da empresa? Né? Então, tudo isso aí gera um custo. Os calçados, né, Sandra? Calçado de segurança é um calçado caro.
E usando da forma que tem que ser adequada, logo gasta, né? Logo você tem que repor, né? E tem até uma durabilidade boa. Só que o trabalhador, eu vejo também que a gente tem que conscientizar muito o trabalhador sobre o uso, guarda e conservação dos equipamentos. Né? Que é muito, mas muito importante o uso dos equipamentos durante a jornada de trabalho. Exemplo clássico, gente. Por que o Felipe Massa está vivo hoje? Por causa de um capacete de segurança. A profissão dele é o quê? Né? Ser piloto. Então ele está lá usando o capacete, sofreu aquela lesão. Então os equipamentos, bom lembrar também que os equipamentos de proteção individual, eles minimizam a lesão. Né? Eles não evitam acidentes, eles minimizam a lesão. Então, Felipe estava lá correndo, né, no carro, caiu aquela peça do carro da frente, atingiu o capacete. Do Rubens Barrichello, inclusive, né? Do Rubens também, né? E aí, o que aconteceu? Ele saiu da prova com uma lesão próximo do olho, mas saiu o quê? Vivo. Não, e até em relação à Fórmula 1, que há de mais tecnológico, desculpa até desviar um pouquinho, o halo colocaram agora de proteção para os pilotos. E no início, você vê, são pessoas esclarecidas, pessoas inteligentes, acima da média, aquela coisa toda, mas certos pilotos não queriam, não, a gente não quer isso não. E é o caso que a gente citou aqui do Ayrton Senna, se houvesse em 1984 o halo, com certeza o Senna estaria vivo, né? Então, já se acostumaram com o equipamento de proteção, não está atrapalhando a visão nem nada, não está atrapalhando a aerodinâmica e está seguindo, né? Isso, não tem desconforto em uso de equipamento de proteção. Tá? Tudo que é diferente é novo. Né? Então, o trabalhador chega lá, se entrega um protetor auditivo para ele, né? Aí, isso aqui coça, isso aqui dói. Não, tudo isso é falta de costume. Né? Antigamente, andava-se de moto, aí nas ruas, né? Sem o capacete de segurança. Hoje é impensável, né? Hoje indispensável. Agora acontece um detalhe, que muitos colocam o capacete e não prendem embaixo, né? O capacete bate e já sai, né? As pessoas querem só daquele detalhe de prender embaixo. Da mesma forma, os equipamentos de proteção, né? Colocam os equipamentos, às vezes tentam burlar a nossa legislação, né? Coloca lá um protetor auditivo só aqui no cantinho da orelha. Né? Na verdade, o mais afetado é o trabalhador, porque se ele tiver num ruído muito alto, por uma exposição de muito tempo, a perca auditiva, quem vai sofrer é o trabalhador. Né? Então, é prejuízo para ele, de saúde e de muita coisa, para as empresas também. E eu acho assim muito doído quando às vezes acontece algum acidente de trabalho que o empregado está sem um EPI e o dano é muito maior do que deveria ser. Então, para a gente que compra, que disponibiliza, e quando acontece um acidente, você vê aquela pessoa que trabalha ali na sua empresa com um dano grave porque não estava usando, é muito triste. Foi por isso que eu abordei isso com você. Porque ainda existe muitos funcionários que relutam em usar, não é, Sandro? Não usar, Principalmente os homens, vamos colocar assim, homens e mulheres na mesma intensidade. Os homens são mais resistentes. Um dos nossos últimos anuários, gente, para esclarecer um pouquinho, aqui em Anápolis, por exemplo, em 2014, nós tivemos 11 óbitos relacionados diretamente ao trabalho. Né? É uma estatística ruim e triste aqui na nossa cidade. Né? Ou seja, foi quase uma morte por mês em 2014. Tá? Então, é muito ruim essa estatística para nós. Né? E tudo isso aí é uma série de conjunto de fatores, né? De barreiras que não foram cumpridas, que chegou-se a esses acidentes. Né? Então, tem que sim que pegar o trabalhador, entregar o equipamento, falar para ele como que funciona, a importância dele estar usando durante toda a jornada de trabalho, né? E fiscalizar. Né? Então, temos também, o Joseval e Guilherme, a nossa legislação ela é muito clara. Tá? A gente entrega, a gente compra o equipamento, a gente ensina, a gente treina, a gente registra. Né? E caso o trabalhador tenha resistência em não usar, nós, como empregador, não podemos ficar ali segurando aquela situação. Tem que haver o relato. Né? Tem que haver o relato e, possivelmente, caso cabível, até mesmo desligamento por justa causa. Tá? Então, assim, o departamento de pessoal é muito hábil nisso, né? Advertência, suspensão e, caso necessário, fazer sim uma justa causa. Porque se o trabalhador vir acontecer alguma coisa com ele dentro da empresa, vão buscar depois o empregador como culpado.
Ô Sandro, vamos falar da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. No dia a dia, eu já tenho experiências de empresa que constituíram a CIPA só pela obrigatoriedade da lei, e tenho experiências de empresas que eu já trabalhei também que constituíram a CIPA pela obrigatoriedade da lei, mas que fizeram com que a CIPA fosse atuante. E é claro e nítido a diferença disso, não é? Porque, mas para o nosso assinante do 14, que às vezes não sabe ainda o que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, explica para nós o que é essa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e como que ela atua nas empresas. Certo. Então, o nome fala, né? CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é regida pela NR5, que tem toda uma legislação que fala qual empresa tem que ter, como que funciona o processo eleitoral. Igualzinho ao nosso TSE aí, a gente faz todo um processo eleitoral dentro da empresa, com candidatos e tudo mais. E depois dessa eleição, né, os mais votados são eleitos para ser membros da CIPA. Então nós temos os eleitos e os indicados pelo empregador. Aí forma-se essa comissão, né? E nós temos realmente duas situações. Uma delas está ficando muito para trás, que é a CIPA somente no papel, só para atender a legislação. Isso aí tá muito raro, né? Por que está muito raro? Porque o empresário e os empregadores já viram a vantagem. O empregador viu a vantagem que vai ter mais gente colaborando com a segurança do trabalho, por sua vez, evitando os acidentes. Eu posso até encaixar, aumenta a produtividade a partir do momento que ele se sente seguro e adaptado ao equipamento? Produtividade, conforto, relacionamento, uma gama de vantagens quando uma CIPA é atuante dentro da empresa. Motivação. Então, o empresário já viu que a CIPA funcionando é uma aliada dele. E por outro lado, hoje a gente tem um perfil diferente de colaborador. É um perfil agora de um colaborador que busca conhecimento. Ele busca atuação, ele busca crescimento profissional. Então, é muito nítido a gente ver muitas pessoas querendo participar da CIPA, da comissão. Para quê? Para buscar conhecimento, para buscar interação, para saber um pouco mais da organização. Então, e isso aí é lógico, vai para o currículo desse colaborador, desse trabalhador. Então, é uma forma atuante. Lógico que tem uma questão de legislação, de estabilidade, que a gente, eu particularmente não concordo, né? Mas é uma questão de legislação que existe essa estabilidade para o membro da CIPA que é eleito, né? Só que a gente está brigando para mudar. Buscava apenas isso também, né? Vão constituir qual o benefício que tem? Estabilidade. Muitos funcionários, muitos colaboradores participavam da eleição, muitos foram eleitos simplesmente pensando na estabilidade. Depois não queria participar de reunião, justamente eu vou para a CIPA porque o patrão não pode me mandar embora. Não. Mas eu também, como você deu a sua opinião aí que a CIPA do papel está ficando para trás, esse membro de CIPA que está pensando na estabilidade também está ficando para trás. Acabou. Porque realmente a gente vê hoje o cipeiro ou cipista, como você falou aí, realmente muito integrado, querendo fazer com que as coisas aconteçam dentro da empresa, preocupado com o treinamento e a capacitação do colega, preocupado em trocar ideia com o patrão para melhorar a condição de trabalho dentro da empresa. Realmente a gente vê que isso aí evoluiu bastante. E aí eu lhe pergunto, qual que é a interação entre o técnico de segurança do trabalho e os membros da CIPA? Isso. Então, a empresa que tem a obrigatoriedade de ter os dois, né? A CIPA ela é totalmente independente. Ela é uma comissão onde tem presidente, vice-presidente, secretários, mas lá dentro está todo mundo trabalhando em prol da segurança. E tem também o SESMIT. Só que é muito, muito importante que o SESMIT esteja lado a lado com a CIPA, para ajudar na atuação da CIPA. Além de, lógico, né, do conhecimento técnico que o SESMIT tem, né, de um técnico de segurança, do engenheiro, do médico, está próximo a esses trabalhadores para ajudar eles nas questões de segurança e medicina do trabalho. Onde surgem as dúvidas, né, o SESMIT está ali pronto
para sanar essas dúvidas e fazer uma orientação. Mas é de suma importância, caminho de lado a lado, parceria fiel. Mesmo porque eu acredito que até no dia a dia, o José Val tem experiência de administrador, muitas ideias que surgem ali, às vezes passam ao largo do administrador que está ali, né? A pessoa que está no dia a dia sugere, tal situação pode ser contornada ou trabalhada dessa forma. E surge muito isso também, Muito, muito. É que a gente fala muito nas integrações de segurança do trabalho, né? A gente fala para o trabalhador, né? Tragam sugestões de segurança para os nossos programas. Aí ele fica olhando assim para a gente, né? Como assim? Como que eu vou ajudar? Aí eu vou e explico. A partir do momento que você vê uma situação sobre segurança no trabalho e traz isso para nós, a gente avalia pela segurança, engenharia e medicina do trabalho, vê que é positivo, você está colaborando com os programas de segurança da empresa. Eu vou falar um pouquinho agora da questão da medicina do trabalho e abordar um tema que ele é polêmico, que é os atestados médicos. E aí também eu quero dar a minha testemunha aqui de empresas que a gente trabalha e que tem uma atuação muito boa da segurança e medicina do trabalho. O trabalhador que às vezes leva o atestado médico sem estar doente, toda aquela confusão, os atestados médicos falsos, todo aquele momento de ludibriar o patrão e de querer ter vantagens, não é? O técnico de segurança do trabalho, ele tem atuado muito firme e os serviços de segurança e medicina do trabalho também para combater esse tipo de coisa. Você entende que vocês são grandes aliados dos empregadores nisso? Essa questão dos atestados, ela é direcionada especificamente à medicina ocupacional, né? Mas, né, nós como profissionais, a gente sempre lê um pouquinho, a gente fica atento a tudo que está acontecendo no SESMIT. Então tá lá o médico e o enfermeiro, que são os responsáveis por tratar essas questões, tá? Mas a gente está sempre ao lado acompanhando e a gente vê isso acontecendo, infelizmente. Então, e vejo que o papel do médico e do enfermeiro do trabalho nessa questão é muito atuante. E toda empresa, ela tem que ter, né? Ela tem que ter uma medicina ocupacional para estar realmente verificando essas veracidades, né? E outra, caso que está acontecendo também, está tendo muita falta no setor A. Espera aí, o médico do trabalho vai até lá para investigar, né, essas possíveis faltas, que talvez pode ser realmente relacionada ou não, né, e implanta um programa para diminuir essas faltas relacionadas ao trabalho. E é uma questão de legislação trabalhista, gente. Atestado falso, dá muito problema mesmo. Então, o SESMIT, a engenharia, a medicina ocupacional ajuda muito o empregador nesse monitoramento. É feito programas de acompanhamento de colaborador, todos esses atestados têm que ser e devem ser lançados no sistema de gestão de segurança e medicina do trabalho, para o médico e o enfermeiro terem esse acompanhamento individualizado, para saber realmente se o trabalhador está sendo honesto ou não. E quando ele está sendo, o médico do trabalho faz todos os encaminhamentos necessários para melhorar a saúde daquele trabalhador. E por outro lado também tem muito aquela questão, Sander, aí já do empregado que sofre com as más condições de trabalho. A cadeira ruim, não é? Que causa a dor lombar, o problema na coluna. E eu vejo muita atuação da medicina do trabalho e ajudando a corrigir isso para que não tenha problema com os trabalhadores. A questão da LER, não é isso? E dando orientação para o empresário, compra essa cadeira assim assado, esse apoio de mouse assim assado, esse suporte de pé, não é? Exatamente. Então é uma outra atuação interessante. Além de estar trabalhando, protegendo o lado da empresa e também trabalhando, protegendo o lado do empregado, não é isso? Isso. Essa aí é a borda NR17, que trata sobre ergonomia, que é de suma importância. Ergonomia, principalmente nas nossas rotinas administrativas. Mas eu falo para vocês, 90% dos nossos problemas com ergonomia está relacionado à nossa postura.
o nosso jeito correto, e parabéns, Guilherme, sentado de forma correta, usando todo... nós, como técnico, a gente tem essa visão crítica. Eu cheguei, já bati o olho aqui, e a gente vê isso. Agora positivo. ninguém vai aguentar o Guilherme Verano assinantes do 14. Você vê a postura do José totalmente relaxada, inadequada, esparramado no sofá, né? A nossa aqui tá como descanso, né? Mas a sua tá muito bem posicionada ao trabalho. Obrigado, Então, isso é isso aqui, ó, Joséval, que evita muita uma dor lombar, dor nas costas. Tá? Mas pessoas altas, né? No caso da estatura do Joséval, né? Decide muita dor na coluna. Muita. Então, a correção postural é de suma importância. Eu posso colocar um adendo aí, porque na questão da nova lei trabalhista, ficou aquela pendência de locais insalubres de trabalho. Como mensurar isso aí em relação às mulheres? Havia a questão das gestantes dos locais insalubres. O que é que pode caracterizar um local como insalubre? Certo. Isso aí é a NR15 que trata sobre isso. Ficou muito polêmico. Ficou vago, você diria, ou muito dispersa a coisa? Ficou incoerente. Infelizmente, ficou incoerente. Entramos em consulta pública? Entramos. Colocamos lá, nós da área de segurança do trabalho, colocamos lá para os legisladores. Ser, né? Legislador, vamos lá, uma clínica. Uma clínica onde atende pacientes. A clínica, conforme a nossa convenção coletiva, é um local insalubre. O sindicato manda pagar a insalubridade. Quem que eu tenho lá dentro das clínicas atendendo? Mulheres. Se as mulheres ficam grávidas, elas não vão poder trabalhar na clínica. A legislação fala o quê? Hoje, local insalubre não é para ter grávida. Mas... Como que o empresário vai tirar ela daquele local? Sendo que ele só tem a clínica. E conforme a nossa legislação, toda ela é. Vamos por um outro lado. Você contrata a técnica de enfermagem para trabalhar dentro de hospital. Aí ela fica grávida. A função dela é essa. Aí como é que você vai fazer? Você vai tirar? Exatamente. Também é outra demanda que ficou sem apoio e resguardo nenhum, né? É um local determinado conforme a NR, conforme a nossa convenção coletiva, né? É insalubre e manda-se tirar. Mas tirar de lá para pôr aonde? É verdade. Né? O que a gente orienta? Né? Se realmente locais fechados, que a gente chama, né? Que são centro cirúrgico, UTI, dentro de salas de procedimento, aí sim, né? Realoca-se essa trabalhadora gestante, né, para um local externo, que a gente chama assim, né? Mas não dá, assim mesmo eu estou indo em desacordo com a legislação. Só que, como empresário, é o que dá para me fazer. Ou senão eu vou desligar. Não vou desligar. É uma excelente trabalhadora. No seu dia a dia, Sander, quais são os maiores problemas que você vê em relação à segurança do trabalhador? Nós temos algumas questões relacionadas que, infelizmente, nós estamos Você foi muito feliz nessa última pontuação, Guilherme, porque nós estamos com algumas legislações que elas são importantes. Só que tem algumas delas, que travam muito o nosso dia a dia. Então a legislação pede para ir por esse caminho, mas não dá nenhum aparato, tanto para o trabalhador como para o empresário, né? E isso dificulta muito, né, o trabalho de todos, né? Infelizmente, em alguns pontos, essa legislação vem travando, né? E um segundo ponto que é bastante complexo é sempre conscientização. Né? Eu venho há alguns anos já trabalhando com essa dinâmica diferente, de verem o profissional de segurança e medicina ocupacional de forma diferente, que é colocar para esse trabalhador que ele é importante. Esse é o ponto principal nosso, né? Para quê? Para a gente não precisar, a gente não quer ficar em cima fazendo cobranças. Babá, né, não, a gente não precisa disso. Nós estamos em 2018, nós temos que fazer a coisa diferente. Nós temos que mostrar para esses profissionais que eles são importantes e para ele seguir essa legislação. Então, a conscientização é uma bandeira que a gente
carrega por muitos anos, muito tempo, e eu acredito que ela é um grande diferencial que a gente vai continuar trabalhando muito nisso. O Sander, a gente vê aí nas empresas privadas a SESMIT, técnico de segurança do trabalho, CIPA, você vê brigadistas, depois eu quero que você fale um pouquinho disso também, ou seja, aquele pessoal que é treinado para caso houver algum incêndio. Então a atuação nas empresas médias para grandes, isso é claro. Você chega numa indústria no DAI e tem lá uma placa: estamos há tantos dias sem acidente do trabalho. Você vê as semanas internas de prevenção de acidente em boa parte das empresas, para palestras de conscientização em todas as áreas, para alertar o trabalhador, para sensibilizar, para fazer com que o trabalhador reflita. Eu não vejo muito isso no público. E a minha pergunta para você é: a legislação ela vale para o privado e para o público? É uma dúvida que eu tenho, apesar de já ter atuado no público e já tentarmos implementar algumas coisas. Mas no público a coisa é deixada um pouco de lado? Nós temos a nossa legislação, gente, é federal, né? É uma legislação do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Todo mundo que está debaixo aí do Brasil tem que atender essa legislação, tanto as empresas públicas como privadas. SESMIT, CIPA, a Brigada de Incêndio já é uma legislação do nosso Corpo Bombeiro, Goiás, cada estado tem a sua legislação, né? Então tem sim toda a obrigação que a empresa privada tem, a empresa pública também tem que ter, tem que realizar. Só que, infelizmente, um ponto que eles precisam amadurecer muito, amadurecer demais. O que o empresário hoje já está maduro, né, consciente, a empresa pública ela tem que se amadurecer muito mais. Muito mais. Você diria até que existe uma diferença gritante entre um e outro, porque ali você tem aquele patrão que você conhece, o outro patrão, entre aspas, né? É o governo. São gestores alocados, né, para tomar conta desses muitas trabalhadores. Vezes passam muito rápido ali, né? Um exemplo foi um exemplo triste, né? Eu estava em outra cidade fazendo uma prestação de serviço, numa empresa privada, tá? Estava lá para fazer um serviço de empresa privada. Aí chegamos lá na obra, que era a execução de uma ponte, né? E o pessoal da empresa privada que eu estava orientando e acompanhando. Mistura os dois, né? É um canteiro de obra, né? Uhum. Então eu tenho diversos tipos de empresa ali. Então a empresa pública que a gente estava lá orientando, trabalhando, seguindo, conforme NR18, todos os equipamentos, tudo certinho, escavação, escora. Só que no que eu olhei a outra frente de trabalho, que não tinha relação comigo, mas eu como ser humano, eu tive que pedir para parar o serviço. Nossa, uma máquina em cima de um barranco, começando a chuva e o pessoal lá de baixo sem escora. E o quadro do desastre desenhado, né? Desenhadíssimo. Aí eu falei, não, tem que parar, tira esses trabalhadores daí e tal. Não, tem um lá em cima olhando. Colocou uma pedrinha lá assim, ó, juro. Colocou uma pedrinha lá, uma brita lá, se a brita mover, ele dá o grito e o pessoal sai daí. Eu falei, não. E dias atuais, faz pouco tempo, né? Então, a gente vê essa é gritante, né? Mas a gente vê que isso, infelizmente, acontece. E aí põe em risco muitas vidas, né? Muitas vidas. Foi o que eu falei pro engenheiro lá. Eu falei, você não pode deixar isso acontecer. A responsabilidade da vida desse trabalhador está na sua mão, cara. Então, para onde que ele vai voltar? Ele vai voltar para a casa dele. Você quer mandar ele dentro de um caixão? É triste, é muito ruim. Então, a gente tem que, a parte pública tem que caminhar muito ainda para atingir o nível que a privada hoje está bem melhor do que a década de 40, né? Que a gente vem evoluindo.
Agora a gente até olha caminhando na década de 40, a construção de Brasília, então foi um show de horrores, né? Foi um show de horrores. Quem vê aqueles documentários da época, meu Deus do céu, como que aquilo era feito, né? Sander, aborda pra gente um pouquinho aqui o que é uma brigada de incêndio e como que ela atua dentro de uma empresa. Pô, assinando 14, porque tem muita gente que não sabe nem que existe isso, não é? E a gente que trabalha em empresas que verem as brigadas constituídas, sendo treinadas e ajudando a olhar essa questão do possível incêndio, é muito interessante também. Diga para o nosso assinante 14 o que é e como que é a atuação. Isso, então nós temos uma legislação a nível de Goiás, Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro tem as NT, normas técnicas, né? Tem diversas normas técnicas que o Corpo de Bombeiro nosso tem, e uma delas é a brigada de incêndio, a obrigatoriedade ou não. Varia com metros quadrados, carga de incêndio que tem no prédio, quantidade de pessoas, público fixo, público flutuante. Então tem que olhar o tipo de empresa, tipo de pessoas, público que tem lá dentro e a quantidade de brigadistas. Então a brigada de incêndio é composta por uma equipe que é treinada e capacitada para atuar em caso de sinistros, né? Incêndio, pânico. Então esse pessoal recebe um treinamento, né, por empresas cadastradas junto ao Corpo Bombeiro. Não pode ser qualquer empresa para ministrar o treinamento para a brigada de incêndio, tá? Então ele ministra esse treinamento para os brigadistas e eles viram brigadista civil dentro da empresa, só pode atuar ali, né? E uma das tarefas desse pessoal da brigada é estar auxiliando o SESMIT, né, na questão dos extintores de incêndio, das sinalizações de emergência, iluminação de emergência, caixas de hidrante. Então o pessoal da brigada, além de atuar em caso de sinistro, também olham a prevenção. Também estão olhando esses dispositivos. Fazem teste nas caixas de hidrante. É muito importante a empresa que tem o sistema de incêndio, né, em hidrantes, fazer teste pelo menos a cada 3 meses nesses equipamentos. Faz cada dia em um ponto diferente para ver se está funcionando. Faz a simulação de queda de energia, porque tem que ter um motor a diesel lá prontinho para dar o start na falta de energia. E é muito importante ressaltar só um detalhe que a gente vê muito, né? O Corpo Bombeiro chega para atuar, a primeira coisa que ele faz é o quê? Desligar a energia, né, da empresa. Para que é aquilo ali, gente? Nós temos 3 classes de incêndio. Tem mais, né? Mas só para a gente entender um pouquinho, nós temos a classe A, B e C de incêndio. Classe A vamos chamar de sólido inflamável, B vamos chamar de líquido inflamável, C, material elétrico energizado. Então, na hora que o Corpo Bombeiro chega e desliga, o que era classe C virou classe A. Entenderam? Então, por isso que é importante que quando ele chega para atuar, o bombeiro chega e ele desliga, para também evitar acidentes com eles. Então, é muito importante, muito, uma brigada estruturada, treinada, fazer um plano de ação emergencial, fazer simulações de abandono de área, né, como a gente já viu em algumas empresas aqui em Anápolis, é de suma importância. Até em relação a isso, Joséval e amigo estudante, a gente lembra que o Brasil sempre tem uma tragédia e houve, né, o caso da Boate Kiss. Aí no primeiro momento, né, não, vamos tomar providência, vamos regulamentar, vamos fiscalizar, e a gente percebe que nada acontece. Por que isso? Esperaram um mal maior, né, acontecer. Muito triste aquele 27 de janeiro, né? Aconteceu algumas mudanças de lá para cá, sim, né? O Corpo Bombeiro, ele tem, pelo menos o nosso Goiás, né, ele tem atuado muito e muito bem nessas fiscalizações. Mesmo para abrir os estabelecimentos? Também, para abrir, aquele primeiro passo você falou do empresário, eu quero abrir alguma casa para você. Tem que pegar o CERCOM, né, certificado de conformidade, ele é renovado anualmente. Então o Corpo Bombeiro só libera se tiver funcionando, dependendo se a empresa tem obrigatoriedade ou não de ter a brigada, né? Cadê o certificado de treinamento dos brigadistas, cadê as atas de reunião? Então nossa questão Goiás, ela é muito bem estruturada, muito bem atuante e fiscalizada. Mas o que eu falo, é muita vantagem para o empregador, muita vantagem.
Exemplo, nós estávamos dentro de uma empresa lá e houve um princípio de incêndio numa estufa. E o trabalhador, capacidade, treinado, brigadista, pegou o extintor correto e conseguiu apagar o princípio de incêndio. Gente, preservou vida, preservou máquina, preservou matéria-prima. Só para falar. E outra, foi reconhecido por todos dentro da empresa pela atuação. Tem até um carinho enorme por ele, porque na época eu estava junto com esse trabalhador. Né? Então, é isso que gratifica a segurança do trabalho, né? Ver que a pessoa aprendeu e teve faz resultado ali, né? E teve resultado, Ô Sander, todo esse trabalho de conscientização que é feito hoje nas empresas, pelos serviços de segurança e medicina, pelos técnicos de segurança, pela CIPA, na sua opinião, o número de acidentes do trabalho hoje ainda é alto, Sander, ou é aceitável? É alto. Nossa, é muito alto a nossa quantidade de acidentes de trabalho ainda. Nós giramos no Brasil em torno de 700 mil acidentes ano. É muito alto o nosso anuário. Né? Isso não é o número aceitável para a segurança do trabalho, é 0. Trabalhamos com a meta 0. Não é aceitável a gente ter. Né? A gente trabalha com risco, a gente sabe quais são os riscos, né? Físico, químico, ergonômico, biológico de acidente. Né? A gente faz todas as análises de risco para minimizar e evitar ao máximo esses acidentes. Né? Só que acontece muito, né, José Paulo? Aquele jeitinho brasileiro, é rápido, é a última vez, né? Não preciso pôr o dispositivo, só vou ali, é aonde acontece os acidentes. Os famosos atos inseguros, desrespeito às normas de segurança. Né? Acontece ainda. Né? Então, essa nossa estatística é triste, né? E lembrando, né, que dia 28 de abril, toca o bonde, 28 de abril é o dia dia 28 de abril é o dia de consciência, infelizmente, das nossas vítimas de acidente de trabalho. Né? Por isso que nós temos a onda, movimento Abril Verde, da segurança do trabalho. Para a gente estar mais presente nessa questão de conscientização dos trabalhadores. E nessa questão da conscientização, vale a pila emocional? Porque você estava falando aí da questão, você quer devolver o seu funcionário no caixão ou ele voltar para sua casa? Vale a pila emocional na hora da conversa ali com o funcionário, na hora da conscientização? Boa, Guilherme. Muito boa. Eu tenho hoje uma amizade cativante com um trabalhador de obra, né, que tem um grau de instrução baixo, né? Por quê? Um dia eu estava de férias, né, passeando, passando na porta da empresa Y lá, vi ele lá no dispositivo de segurança. Então parei, fui lá, chamei ele assim no cantinho, falei: ô chefe, bom, olha lá no meu carro, vou passar meu Natal ali, com a minha família. Se você ficar lá em cima sem um dispositivo de segurança, você não vai passar com a sua família. A partir desse momento, Guilherme, eu arrumei um amigo que eu acredito ser para toda a vida. Que naquele momento parece que deu um start nele, que nunca mais tive problemas com isso. E, além disso, ele também começou a propagar a segurança do trabalho diante dos demais colegas. A gente tem uma experiência interessante, o Sander falou, eu lembrei disso aqui agora. Hoje a terceirização, ela está em todas as empresas. E às vezes a gente terceiriza alguns serviços e está dentro do seu ambiente de trabalho ali pessoas de outras empresas. E o técnico de segurança do trabalho que atua na empresa mãe, vamos dizer assim, ele não pode deixar que um trabalhador de uma empresa terceira esteja dentro daquele ambiente de trabalho ali sem cumprir algumas situações. Então a coisa chegou, escuta, tem um trabalhador da empresa terceira que se recusa a usar um cinto de segurança e está fazendo um trabalho aí em cima do telhado. Eu já fui lá e já disse isso, né? E você ligar pro dono da empresa e falar: não, eu lembrei quando você falou, não, ele só vai fazer um servicinho lá e desce. O próprio proprietário
dando razão para aquele trabalhador que não estava com o cinto de segurança. Aí a minha pergunta é, as empresas são corresponsáveis, porque se acontece um acidente ali, vai ter problema para a empresa terceira e para aquela que contratou também, não é isso? Todos são corresponsáveis. Tanto a empresa mãe, né, e a empresa terceirizada, todos vão ser corresponsáveis. Deus me livre e guarde acontecer um óbito no trabalho. Vai haver investigação policial, vai todo mundo para a delegacia, vai responder por ação civil, né, e ação criminal, né? Então é dor de cabeça para todo mundo. E outra, né, se você vai contratar terceiros para dentro da sua empresa, peça para que siga com as normas regulamentadoras. Assim como você segue a empresa que você vai contratar, você tem que fazer essa exigência, que ele também tenha os programas de segurança, que ele siga as normas regulamentadoras. E você só faz o quê? Só cobra desse terceiro que ele siga. Você só orienta. E a partir do momento que ele não está cumprindo com isso aí, temos também um problema de quebra de contrato. Porque você contratou esse terceiro para que ele trabalhe com segurança. O Sander, aqui em Anápolis nós temos cursos de técnico de segurança do trabalho? Sim, temos no Senai, no Senac, nós temos os cursos de técnico em segurança do trabalho. E você ainda vê mercado de trabalho para esse profissional? Muito. Com o e-social que está vindo aí, batendo a nossa porta, vai ter muito serviço. Mas para as pessoas que estejam realmente enganjadas em fazer realmente diferente. O e-social, né, uma plataforma onde nós vamos ter esse bate-papo nosso aqui, né? Nós vamos jogar todos esses dados das empresas dentro de uma plataforma digital. E o profissional de segurança do trabalho, do SESMIT, vai ser essencial, né, para pegar a realidade, colocar dentro dessa plataforma, e essa plataforma vai ser visualizada pelo governo. Guilherme Verano, a preocupação nossa era de trazer um profissional aqui para estar abordando esse tema, porque com certeza alguns assinantes do 14 não sabia dessa atuação da segurança do trabalho dentro das empresas, não é? Então, assim, acho que isso ficou um pouco claro para todo mundo. Mas ficou muito claro. O mais importante é alerta, né? É esse trabalho de conscientização que você falou. Hoje o técnico de segurança não é mais aquele que vem nos corredores, opa, bota o protetor aí, calça o sapato assim assado, que o técnico Joseval tá vindo ali. Tá vindo ali, não é? Então é a conscientização, o trabalho. Então a proposta nossa de trazermos você aqui era justamente essa, de mostrar, de falar, de divulgar, para as pessoas entenderem, os empresários que ainda não conscientizaram, aqueles que já conscientizaram e devem fazer um pouquinho melhor, os empregados que ainda não veem na segurança do trabalho aquilo ali que está dando possibilidade dele viver mais e melhor, não é isso? Então a ideia era essa. Nós queremos te agradecer aí por esse bate-papo tranquilo aqui conosco, aqui pelo Canal 14. Eu que agradeço, Joseval, agradeço, Guilherme, pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês, a todos que estão nos assistindo, e trazer, né, essa mensagem de segurança do trabalho. Amo de paixão minha profissão, aqui que eu escolhi e estou nela, graças a Deus, aí há um tempo bom. E recomenda? Muito. Já tenho casos na família, já chamei e está atuando na família com roda de amigos que realmente são parceiros hoje. É muito bom, muito gratificante. Muito obrigado. Verano, se você não trabalhava com segurança, acho que a partir de hoje você vai trabalhar. Eu sou aficionado por segurança. Cinto de segurança, não era obrigatório cinto de segurança, eu já usava. Eu sou até um chato em relação a isso tudo, né? Mas é claro, e a gente quer passar essa mensagem das pessoas que não são atentas, né? Você não precisa ser um chato também, mas você tem que seguir o dia a dia, né? Acho que preservar a sua vida, os seus entes queridos, as pessoas que você trabalha, é muito importante. Então, fica o alerta, a recomendação, muito esclarecedora a entrevista do Sander aqui. E também, né, o pessoal jovem que está vendo, mais o mercado de trabalho que se abre, né? Oportunidade nova. Né? E as oportunidades estão aparecendo em Anápolis, né? E para falar em oportunidade, vamos agradecer os nossos parceiros, né, Joseval? Que, sem os quais seria impossível a execução desse programa. Com certeza. E eu quero agradecer você, Verano, mais uma vez,
por estar aqui conosco em mais um Alto Astral no 14 e que você faça aí o fechamento agradecendo aqueles parceiros que nos dá a oportunidade de estarmos aqui todas as semanas. E o senhor me dá a oportunidade de ficar na cadeira do chefe aqui, né? Então a gente agradece os nossos apoiadores culturais. Até logo mais. Canal 14 NET. Apoio Cultural. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbantes JK, Laboratório Modelo, BRG Brasil Geradores, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Resgate Remoções e Eventos e também Mercafrios Mauá. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.